Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Cíntia Couto, sou terapeuta. Vou falar um pouquinho com vocês nesse vídeo sobre as crianças, a questão de mentir para os filhos. O que acontece? A criança, ela aprende, ela vai conhecendo a vida através de exemplos dos pais ou das pessoas que cuidam dela, né? Então, o que acontece? Mentir para uma criança é construir dentro dela o sentido do certo ou errado. Então, na infância da criança, na primeira infância da criança, tudo que você está passando para ela como exemplo, não é o que você fala. A criança, ela não aprende através de palavras, ela aprende através de repetição daquilo que ela vai vendo. Então, o que acontece? Na primeira infância, de 0 até 6 anos, 7 no máximo, a criança ela vai absorvendo tudo que ela está vendo acontecer do lado dela e ela vai absorvendo aquilo como o certo, a forma que ela precisa agir. Então, os pais, as pessoas que cuidam dessa criança estão programando a mente dessa criança e formando o adulto que ela vai ser. E a questão de mentir, as pessoas acham assim, mente, fala qualquer coisa para a criança para ela parar de chorar, fala qualquer coisa para a criança, só que assim, você faz isso uma vez, 2 vezes, vai chegar um momento que ela vai perder a confiança, porque a criança, ela é muito inteligente, a criança não é ignorante, burra, ela é muito inteligente. Então, de tanto você fazer esse tipo de atitude, você ter esse tipo de atitude com a criança, ela vai começar a perceber aquilo, ela vai perceber que é mentira. E o que acontece? Ela vai começar a entender que aquela forma de tratar o outro, que é a forma que você está tratando a criança, é o correto a fazer. Então, o que acontece? Você vai sair para trabalhar, a criança começa a chorar e você fala para a criança, a mamãe só vai aqui no banheiro e volta. E aí quando ela vai procurar a mamãe, cadê a mamãe? Não está em casa. E aí ela chora, chega no outro dia seguinte, a mesma coisa. No outro dia, a mesma coisa. Ou, mãe, compra um chocolate para mim. Amanhã a mamãe traz. No outro dia, nada da mamãe trazer. O que você está construindo? Você está construindo um sistema de crenças e valores no subconsciente da criança. Então, o que você está ingerindo dentro do subconsciente do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto? Se você começa a mentir para a criança, vai chegar uma hora que ela não confia mais em você. E a criança, ela precisa confiar no adulto que cuida dela, ela tem que confiar para que ela amanhã se torne um adulto de princípios e também um adulto que possa ser confiável. Porque o que acontece? Se você mente muito para essa criança, uma hora ela não vai confiar mais em você. E quando ela começar a criar asas na fase principalmente da adolescência, ela vai mentir o tempo inteiro para você. Então ela vai mentir que está na casa de uma amiga e não tá, ela vai mentir que está estudando e não tá. Mas por quê? Por que ela faz isso? Porque foi você, pai, mãe, quem cuidou, que ensinou para ela, que passou esse valor para ela. Então é muito importante você olhar para a criança e respeitar a criança. Respeitar que ela existe ali um ser humano, existe ali uma alma que precisa ser, digamos que, programada mesmo para que ela seja um adulto fortalecido. Ela precisa da primeira infância, da programação correta. O cérebro da criança precisa estar num ambiente saudável para desenvolver o seu potencial máximo. Então, assim, você precisa trabalhar. É melhor que você chegue na criança e fala: a mamãe ou o papai, o tio vai trabalhar, mas à noite eu estarei de volta. Ela vai chorar um pouquinho, tudo bem, só que ela não vai sair procurando você pela casa e ficando com aquela sensação de desespero, não sabendo nem aonde você está, chorando, 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 e no dia seguinte chorando, isso criando traumas, isso fazendo com que aquela criança não confie mais na mãe. Se for um menino, não confie na mulher, e aí quando ele cresce, ele tem problema de relacionamento, porque a primeira mulher da vida dele, que foi a mãe, ele não conseguiu confiar nela, portanto ela mentir. Quando ele cresce, como a mãe foi o exemplo para ele olha todas as mulheres como ele olha a mãe dele. Então ele perde a confiança em todas as mulheres. E se for com o pai, a mesma coisa. E se for com menina, a mesma coisa. Então se a menina não pode confiar na mãe, quando ela cresce, ela não confia na amiga, ela não confia na sogra, ela não confia em ninguém. Porque o que foi mostrado para ela na infância? Que mulher não é de confiança, ou pai não é de confiança, mãe não é de confiança.
Então você tem que abrir, expandir a consciência, abrir a mente, entendendo que a criança ela está sendo programada. De 0 a 6, 7 anos, a criança está sendo programada, você está criando um adulto ali. Pensa o que você está passando de valores para os seus filhos. É muito importante ser honesta para que a criança cresça também dessa forma. Porque não adianta mais tarde reclamar que o seu filho mente para você o tempo inteiro se você mentia que ia trazer um doce e não trazia, que você mentia que ia ficar dentro de casa e quando ela distraía você saía. Não adianta depois você se queixar disso, porque você está construindo isso hoje. Então tem que ser honesto com a criança, tem que olhar para ela, nos olhos dela, a criança é muito inteligente. Porque se você olha nos olhos dela e fala, eu não vou demorar, então não demore. Volta para casa e fala, olha, a mamãe falou que não ia demorar, a mamãe tá aqui. Ou eu vou sair para trabalhar, mas à noite eu tô aqui. Chega à noite e fala, a mamãe não falou que à noite ia estar aqui? Então ela vai criando um laço de confiança com você. E ela vai percebendo que precisa agir assim também. E ela vai agir dessa forma com você. Quando ela se tornar adolescente, ela vai falar a verdade. Mesmo que te irrite, mesmo que você fique brava, ela vai falar a verdade. Porque você ensinou para ela que tem que ser falada a verdade. Tudo isso cria crenças na mente subconsciente da criança. Você está programando seu filho para ser um adulto amanhã. E aí você se pergunta, que tipo de adulto você quer que o seu filho se torne amanhã? Então, não tem necessidade de ficar mentindo para a criança o tempo inteiro. A criança tem coisas sim que a gente deve omitir dela, ela não tem estrutura psicológica para saber lidar com problemas e não é a função da criança saber lidar com problemas. Então não precisa desabafar sua vida para uma criança, ela não tem estrutura para julgamentos, mas não precisa mentir. A criança precisa entender que ela precisa confiar nos pais, que é seguro para ela confiar nos pais. Isso é muito importante, essa relação que você tem com o seu filho. Essa confiança que você tem com o seu filho. Então, gente, pensa nisso. É sempre muito bom você construir um laço de amor, de respeito com o seu filho, de honestidade. Outra coisa também, não prometa para o seu filho aquilo que você não possa dar. Não prometa. Da mesma forma, ele vai perder a confiança em você. Então, por exemplo, mãe, eu quero esse presente. Ah, tá, semana que vem eu compro. A criança vai esperar. Chega a semana que vem, mãe, o meu presente. Ah, mamãe não consegue, só na outra. Na outra semana, a criança vai esperar. Até chegar um momento que ela fala assim, minha mãe tá mentindo pra mim, meu pai tá mentindo, não vai me dar. E o que acontece? Olha só como ela tá olhando para você. Ela perde a credibilidade pelo ser humano. Ela vai se tornar um adulto que não confia em ninguém. Ninguém, ela não vai conseguir confiar em ninguém. E ela vai agir também dessa forma com os outros, porque foi o que ela aprendeu. Então, quando ela chegar na fase do adulto, ela vai ficar prometendo um monte de coisa para os outros e ela não vai cumprir. E ela não vai saber por que ela vai fazer isso. Só que isso vai ficar no subconsciente da criança como uma programação automática. Fica girando no piloto automático. Ela vai fazendo isso sem perceber por que ela está fazendo isso. Ela faz simplesmente. Ela promete as coisas para os outros e não cumpre. E aí, se ela for questionada, nem ela sabe por que ela está fazendo isso. Por quê? Porque todos esses blocos de crenças, todas essas informações, esses padrões que foram instalados na mente da criança, está no subconsciente. Ela não tem mais acesso com facilidade no subconsciente, e esse subconsciente vai ficar girando no piloto automático. E ela vai ficar agindo o tempo inteiro muito parecido com a forma que os pais dela agiram com ela. Então, um vídeo rápido só para falar para vocês abrirem os olhos, olhar para as crianças e respeitar as crianças, tratar elas como você gostaria de ser tratado, com honestidade e com muito valor. Então, coloque valores reais no filho, mas não é falar, é fazer. Porque a criança, ela vai aprender olhando, observando você. Você é o maior exemplo dela. E é isso, meus amigos. O vídeo fica por aqui. Gratidão imensa. Até o próximo.